Hoje eu coloquei ali no Facebook um brevíssimo post que dá um resumo do tema da nossa aula. E ali eu digo mais ou menos o seguinte, que toda a ideia da cultura moderna ela é baseada num contrassenso, num absurdo. E esse absurdo é o seguinte, primeiro que o valor mais celebrado da modernidade é justamente a liberdade da consciência individual. Isso é mais ou menos universal em todas as democracias modernas. Não só na política, mas também na cultura, tá certo? E as ideologias antagônicas, comunismo, fascismo, etc., se caracterizam justamente pelo contrário. Porém, ao mesmo tempo, existe a ideia de que essa cultura moderna é superior a todas, não só as anteriores, tá certo? Mas que ela já antecipa os valores da mais alta cultura possível no futuro, de modo que aquilo que se espera que a ciência venha a descobrir no futuro já é creditado entre os méritos da ciência presente. Note que quando começa a ciência moderna, por volta do século XV, XVI, a ideia é exatamente o contrário. Vemos ali os pioneiros da ciência moderna, como John Dee, por exemplo, certamente o maior de todos, né? Você tem uma série de gênios ali entre John Dee e Isaac Newton, que são praticamente os criadores da ciência moderna. A ideia deles não era ir para o futuro, mas ao contrário, reconquistar um saber que tinha sido perdido num passado remotíssimo, uma espécie de saber angélico que teria sido revelado aos nossos antepassados. Essa ideia percorre toda a cultura desses dois séculos, e especialmente a do John Dee. John Dee, com auxílio de um médium, o vidente amigo dele, de que se comunicava com anjos e que recebia deles mensagens no que teria sido a linguagem primitiva da humanidade, a linguagem do Éden. E ele, com base nisso, ele fez muitas previsões e de fato fez muitas descobertas científicas, e ele acreditava, antecipando um pouco Galileu, ele acreditava que os anjos poderiam comunicar este saber oculto aos homens através de uma linguagem puramente matemática, quer dizer, a matemática seria a linguagem de Deus nesse caso, ou a linguagem dos anjos, pelo menos. No curso dos séculos, à medida que a cultura moderna vai se afirmando, surge, ao contrário, a ideia da ciência futura, quer dizer, a ciência deve alcançar um patamar de perfeição que nos dará a explicação total do cosmos, né? Ora, todo mundo sabe que esse patamar não foi alcançado, provavelmente não será jamais. Porém, a cultura presente, como ela já representa o valor dessa ciência futura, ela já se apresenta como a cultura superior de todas, muito superior a todas do passado. Tá certo? Mas essa superioridade é baseada numa comparação. Por exemplo, se da ciência passada, visada por John Dee e outros, nós temos vários indícios bastante eloquentes. Se você pegar, por exemplo, né, o templo de Luxor, né, estudado por aquele arqueólogo polonês, Svaldo de Lubitsch, no livro Le Temple de l'Homme, um livro em 3 volumes, um clássico, né? Você vê ali que os egípcios tinham uma ciência que ultrapassa até a nossa compreensão de hoje. Se você olhar várias construções antigas, você vê que eles têm uma técnica que ultrapassa qualquer coisa que nós possamos conceber hoje em dia. Então, exemplo de uma ciência antiga altíssima e que foi perdida, nós temos. Agora, da ciência futura, o que nós temos? Não temos nada, temos apenas uma conjectura e uma esperança. Então, como é que essa ciência que não existe, tá certo, pode ser superior, tá certo, àquela que existiu e que está acima da nossa ciência atual? Como é possível uma coisa dessa? Você vê, toda a cultura moderna é baseada nesta coisa. Quer dizer, na alegação de uma superioridade que se desmente a si mesma. Também, não só a relação da ciência com o tempo é aí uma relação paradoxal e absurda, mas a relação dela com a liberdade de consciência. Porque se a ciência moderna
é o ápice do conhecimento humano, tá certo? E quem quer que se ponha contra ela em qualquer aspecto é um marginal, um louco, não é isso? Alguém que deve ser expelido da comunidade humana. Então isso quer dizer que a liberdade da consciência individual fica abolida pela mesma cultura que a proclama. Ou seja, ninguém pode ter uma atitude crítica perante a cultura do presente. Ela é proibida. Quer dizer, essa cultura que afirma o valor supremo da consciência individual, no mesmo instante afirma o seu valor supremo que não pode ser contestado pela consciência individual. Se você pensar bem, todos os dramas da modernidade estão contidos nisso aqui, todos eles derivam deste absurdo. Você vê aqui a presunção, vamos dizer, da classe acadêmica, científica hoje é demencial, é realmente demente, se você olhar sobre esse aspecto. Se vocês são tão superiores assim, então, por favor, me expliquem a ciência egípcia, né? Me expliquem esses inumeráveis templos da antiguidade, construídos com técnicas que nós não conseguimos nem mesmo compreender, quanto mais imitar. Né? Provem a sua superioridade em vez de apenas arrotá-la como uma presunção. Eles não podem fazer isso. Tá certo? Ninguém pode se proclamar superior a um conhecimento que ele mesmo confessa que não entende. Se ele não entende, ele está inferior a esse conhecimento, não é isso? Então, o senso de inferioridade da cultura moderna é compensado por, vamos dizer, proclamações de superioridade absolutamente dementes. E isto é normal. E isto fez justamente da classe universitária a mais presunçosa e opressiva que já existiu no mundo. Não é isso? Eu sempre soube que era assim, mas eu não imaginava dizer, a extensão do problema. Eu não imaginava assim, a extensão da autoridade presuntiva da camada científica universitária moderna. Hoje eu vejo que é uma coisa totalmente demencial. Eu vejo pelo meu próprio exemplo, pelo que aconteceu comigo. Essa semana eu recebi, por exemplo, a cópia do trabalho universitário feito pelo Sr. Mark Sedgwick, né? Que ele assim, é o tradicionalismo no Brasil. Citou o tradicionalismo de Guénon e Chuon. Digo, muito bem. Eu acho que todo mundo sabe que eu já várias vezes declarei que a minha obra filosófica começa a partir de 1985. Né? E que tudo que eu escrevi antes era um material jornalístico. 95. Né? Ele disse, tudo que eu escrevi antes era material jornalístico, ele refletia etapas do aprendizado, mas não tinha, vamos dizer, um sentido autoral. Não estou dizendo, isto é a minha filosofia. Não é nada, eu nunca disse isso. Mas comecei a dizer a partir dos anos 93, 94, 95. Né? E ao longo do tempo fui acumulando, mostrei aqui outro dia os 27 volumes, tá certo? E aí tem uma parte da minha filosofia, o essencial dela ainda está nas 500 e tantas aulas do COF. E esse Sr. Mark Sedgwick, a única coisa, tirando 1 ou 2 artigos de jornal, ele cita o livro sobre o debate com o Dugin, né? 2 ou 3 artigos de jornal, e o resto é tudo coisa anterior, mas muito anterior. E ele acha que isso é o pensamento do Olavo de Carvalho. Quer dizer, outra coisa, ele não lê português, ele não tem acesso ao material de fonte primária. Quer dizer, você imagina o que seria se eu tentasse fazer um estudo sobre a filosofia do Alexandre Dugin. Eu não tenho domínio da língua russa, portanto eu não tenho acesso à fonte primária. Tenho o direito de ter minha opinião a respeito, mas não é de apresentar um trabalho com pretensões universitárias a esse respeito. Isso não é possível. Isso é total desmoralização. E, no entanto, o cara faz esse trabalho, né, e o apresenta como se fosse uma coisa cientificamente respeitável. Ele não tem nada de respeitável. Ele usa até como fonte o livro da Heloísa Carvalho, meu Deus do céu. Que a própria mãe diz que é uma mentirosa compulsiva. A família inteira já desmoralizou o depoimento dela. O que mais quer? Né? Só que ele leva isso a sério porque interessa a ele. Então o que é esse seu Mark Sedgwick? É um farsante. Ele se finge de intelectual universitário, mas ele não tem nível para isto. Ele nem sabe o que é ser um intelectual universitário.